Olá, nós estaremos estudando mais um estudo bíblico sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. E neste estudo nós estaremos desenvolvendo aquilo que nós chamamos na teologia de obra preparatória do Espírito Santo. Aquela ação que o Espírito Santo vai preparar no coração do ser humano pecador para que ele venha chegar num estado onde ele venha receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. Antes da salvação, existe uma obra preparatória do Espírito Santo na vida do pecador. Então vamos destacar aqui o estado que esse pecador se encontra e vamos destacar alguns pontos sobre o que é essa questão da obra preparatória. Tá? Para nós iniciar, então, vamos lá sobre a questão do estado que o ser humano se encontra antes de conhecer Deus. Tá? Efésios, capítulo 2 e versículo de número 1. Vamos lá, no estudo Efésios, capítulo 2 e versículo de número 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Qual era o estado que o ser humano se encontrava, segundo esse texto? Ele se encontrava mortos nos vossos delitos e pecados. Um morto, ele está impossibilitado de fazer alguma coisa. Então, o linguajar aqui do apóstolo, no capítulo 2 de Efésios, é que existe uma incapacidade na vida do ser humano para que ele venha se voltar ou fazer algum bem ou alguma coisa espiritual para ser salvo. Ele está incapacitado, ele não tem condições de ser salvo por si próprio, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Então ele está sem o amor de Deus Salvador na vida dele. Ele está com uma inclinação da sua vontade ao pecado. O que Martinho Lutero falava, a escravidão da nossa vontade. Nós estávamos escravos do pecado antes de ser salvos. Essa é a condição de todo ser humano que nasce nessa terra. Mas existe uma obra do Espírito Santo na vida dos eleitos de Deus, daqueles que foram escolhidos por Deus para serem salvos, que o Espírito Santo começa a preparar o coração deles para eles receberem então a salvação. E isto é uma obra antes da regeneração. É uma obra que acontece antes da regeneração. Primeiro ponto que eu quero destacar com você é que existe um convencimento na vida de um pecador de três coisas. Tá? João capítulo 16 e versículo 8. Quando ele vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Essas três coisas é um papel que o Espírito Santo exerce para convencer as pessoas, os salvos, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, as pessoas começam então a ser convencidas dos seus pecados. Começa a haver um incômodo no seu coração em relação aos seus pecados. A pessoa começa a ter uma percepção do que é pecado e do que não é pecado, do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus. A sua consciência começa a ser despertada diante de Deus e começa a nascer um temor espiritual no coração do pecador. É um convencimento dos seus pecados. Segundo, um convencimento da justiça. O Espírito Santo começa a trazer uma percepção de que a nossa justiça própria não é suficiente para nos salvar.
nós começamos a perceber que nós não somos tão justos como nós nos julgamos ser. Então, essa obra preparatória do Espírito Santo vai convencendo a pessoa do pecado e vai trazendo a justiça de Deus diante da sua justiça, e a gente vai percebendo que nós não somos tão justos como nós julgamos ser. Convencimento da justiça. E, em terceiro lugar, o convencimento do juízo. Há uma percepção na vida do pecador de uma realidade eterna, pós-morte, que um dia virá o juízo. Então, o Espírito Santo começa a convencer a pessoa do pecado, da justiça e de que haverá um juízo. E existe uma percepção de algo pós-morte, na eternidade. Essa é uma obra do Espírito Santo, que ele começa a preparar o coração para receber a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, começa a haver uma iluminação espiritual na vida do pecador. O Espírito começa a iluminar, primeiro, o entendimento da pessoa. Ela começa a ter um entendimento do Evangelho. Ela começa a se aproximar do Evangelho. Ela começa a se aproximar da pessoa de Cristo e começa a ter um entendimento do Evangelho. O Espírito Santo usa a pregação da palavra, o Espírito Santo usa os estudos bíblicos, o Espírito Santo usa sermões que vão atingir o coração dessa pessoa, e lá sentada ouvindo, ela começa a ter uma iluminação espiritual e ela começa a despertar um interesse maior pela pessoa de Jesus Cristo. Cristo começa a ser compreendido por ela, mesmo que ela ainda não aceitou, mesmo que ainda ela não foi regenerada, mesmo que ainda não houve uma conversão, mas ela começa a ter essa percepção da pessoa de Cristo. A mente começa a enxergar aquilo que sempre esteve revelado, mas estava abafado pelo pecado. Aquilo que era loucura para ela, agora começa a se tornar algo que tem sentido. Tá? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, que é de grande importância, é um quebrantamento do seu coração. O Espírito Santo começa a quebrar a autossuficiência espiritual na vida desse pecador. Ele começa a perceber que a sua moral, a sua moralidade não é tão certinha e tão boa como ele imagina que é. Ele começa a perceber que não basta ele ir só na igreja, não basta ele somente ouvir, não basta ele somente frequentar um lugar de culto, não basta ele somente ler a Bíblia. Ele começa a perceber que um ambiente religioso não é suficiente para a sua salvação. Falta alguma coisa nesse coração. Falta algo nesse coração. Então, ele começa a ter essa percepção da religião que não é suficiente. E, por último e bem profundo, é algo que acontece na vida de um pecador que vai ser salvo, que Deus está preparando o coração dele, é que ele começa a ter uma percepção das suas obras, que as suas obras não são suficientes para salvá-lo. Não importa o que ele faça, não importa o que ele vai cumprir, o quanto ele se esforça, não é suficiente para ele ser salvo. Isso é maravilhoso, porque ele começa a ter essa percepção de que a salvação precisa de algo fora dele. Não é pelas suas boas obras. Então, nesse ponto aí do quebrantamento do coração, ele começa a ter uma tristeza pelos seus pecados. Ele já tem uma percepção do pecado. Ele começa a nascer no coração dele uma humildade. E ele começa a nascer no coração dele um desejo ardente por perdão dos seus pecados. É o Espírito Santo atuando no coração do pecador. Ele está com um desejo ardente para ser perdoado. Em quarto lugar, e último, que é o ponto central, é que ele
há um despertamento na sua alma para que ele venha se aproximar e conhecer e se submeter, e ele deseja ter Cristo. A sua alma é despertada para Cristo. Esse é o ponto preparatório que o Espírito Santo está ali agindo no coração desse pecador. Agora ele está não só mostrando o pecado para ele, essa percepção de pecado, mas ele está apontando para o Salvador. Ele está vendo que em Cristo ele pode encontrar salvação. Ele está vendo que em Cristo os seus pecados podem ser perdoados. Ele está vendo que Cristo é suficiente. Ele está vendo que Cristo é necessário. E ele está vendo que Cristo é precioso para ele. Essa é uma percepção de uma real operação do Espírito Santo na vida do pecador. A alma começa a desejar aquilo que ela rejeitava anteriormente, aquilo que era loucura para ela. Agora ela começa a abraçar, desejar. Ela começa a ter fome e sede da pessoa de Jesus Cristo. E a grande pergunta, então, nasce no seu coração: o que posso eu fazer para ser salvo? Como posso eu ser salvo? Aonde está? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? Eu preciso do perdão dos meus pecados. Eu quero esse Cristo. Como eu vou ter a salvação? Esse é o ponto que culmina nessa pergunta. A pergunta do arrependimento, a pergunta onde a pessoa quer ser salva. E aí inicia-se a questão da regeneração, do novo nascimento. E esse é um ponto que nós veremos na próxima aula. Então nós percebemos aqui essas questões muito importantes: a iluminação, o convencimento, o quebrantamento do coração e uma percepção clara do seu Salvador. O Espírito Santo vai focando o coração do ser humano para a pessoa de Cristo. E essa pessoa vai sendo preparada para receber a salvação. A graça está operando no coração dela, na sua vontade, no seu desejo, na sua mente, no seu coração, no mais profundo da alma, que somente Deus pode operar. Ali Deus está trabalhando. Então esse é a questão da preparação do Espírito Santo na alma do ser humano. E na próxima aula nós estaremos trabalhando sobre a questão da regeneração. Que Deus abençoe a sua vida e nós oramos para que todos aqueles que Deus está preparando venham ser salvos.